Olá pessoal, eu me chamo Tarciana. Oi gente, eu sou o Júnior. Nós somos da Minas Psicologia e a gente tirou um tempinho aqui da nossa tarde para gravar um vídeo para vocês falando sobre feridas na alma, né? A gente procura sempre trazer um conteúdo que seja do interesse do nosso público. Então, a gente selecionou 4 perguntas. Não se preocupe que as demais perguntas vão ser respondidas nos próximos vídeos, mas hoje a gente vai estar respondendo a 4. Não é isso, Júnior? É sim, gente, esse é um assunto muito interessante porque assim, é algo a respeito do que muita gente se questiona a respeito de feridas que muitos carregam na alma. A verdade aqui é que há muitos adultos por aí carregando verdadeiras crianças altamente feridas dentro de si. Esse é um assunto que envolve família também, certo? E é do interesse de muita gente, sim, que se fale sobre esse assunto. Então a gente escolheu esse tema para abordar nessa tarde. Assim, então para começar, né, o que são feridas na alma? Bom, o que eu entendo na verdade por feridas na alma, gente, são na verdade aqueles traumas, muitas das vezes gerados a partir de determinadas situações negativas vivenciadas pelo ser humano e que passam a influenciar a sua vida a partir daí. E o que é interessante, Tassiana, a gente falar sobre isso é que muita gente se questiona a respeito do que seria a alma, na verdade. É possível ferir uma alma? O Gente, que é a alma, né? é sim. Gente, o que a gente precisa entender a respeito desse assunto é o seguinte: a alma, na verdade, é diferente do que muitos imaginam, que a alma é o espírito do homem. Na verdade, a alma é a sede das emoções do ser humano. A alma é o que muitas das vezes a gente entende por coração, certo? Coração do qual a gente fala muitas das vezes nas poesias, nas canções, não é esse coração físico aqui, não. Não é esse coração aqui, é o coração aqui. É, na verdade, a mente, né, na verdade, a alma é a sede das emoções do ser humano. É como que fosse o armário dentro do qual nós guardamos todas aquelas experiências que nos marcam de alguma forma, sejam positivas ou negativas. E experiências essas que passam a influenciar toda a nossa vida a partir daí. Então essa é a alma do homem, e essa alma ela pode sim ser grandemente ferida. Eu selecionei aqui uma pergunta que eu achei bastante interessante, que ela diz assim: como essas feridas afetam a vida do ser humano? Bom, essas feridas, como eu acabei de falar, na verdade, elas surgem a partir de situações traumáticas. E essas situações podem ser as mais variadas. Há pessoas feridas por aí por conta de relacionamentos afetivos que não foram positivos, foram altamente decepcionantes, relacionamentos nos quais se investiu muito e que não foram aquilo que se esperava. E gerou-se uma ferida e que, se ela não é tratada, ela vai influenciar negativamente a todas as demais decisões e relacionamentos dessa pessoa a partir de então. Há feridas geradas a partir de relacionamentos lá da infância, gente, isso é muito interessante e é muito importante que se compreenda esse tipo de coisa. Então há feridas que você traz do seu período de infância, inclusive feridas geradas muitas das vezes dentro do próprio lar, pelos próprios familiares e na grande maioria das vezes pelos próprios pais, aqueles que deveriam ser os maiores e melhores exemplos para os filhos, são na verdade muitas das vezes exemplos altamente destrutivos. E essas feridas elas vão impactar em todas as demais decisões da vida da pessoa, em tudo que essa pessoa há de fazer daí para frente. Quando é que elas são mais prejudiciais? Exatamente quando elas são causadas naquele período da infância em que o ser humano está começando a se conhecer, a se formar como ser humano. É quando o nosso caráter está sendo formado a partir de quando a gente está começando a se entender por gente, vamos dizer assim, de uma forma bem popular. E essas experiências, elas nos marcam, e quando elas nos marcam de forma negativa, como muitas das vezes em casos de filhos que são abusados pelos pais, abusados não somente sexualmente, mas muitas das vezes psicologicamente, são abusos que afetam a vida da pessoa grandemente, e essas feridas
elas são geradas e não tratadas, elas são levadas para o resto da vida. Gente, afetam grandemente. São as feridas que mais prejudicam os seres humanos, tá, Ciana? Exatamente essas feridas que são geradas no período da infância e principalmente quando são a partir dos próprios pais. Olha, essa pergunta que eu ia te fazer, se assim tem alguma relação, se assim se dói mais, se sangra mais essa ferida ser gerada pelos próprios pais, né, ou por parentes próximos. Com certeza, assim, quanto mais próximo é a pessoa que te fere, mais essa ferida dói. Porque imagina só, você tem um ciclo de amizade e geralmente você tem aquelas pessoas que são mais próximas de ti, aquelas que você conhece mais de perto, em quem você deposita um pouco mais de confiança. E às vezes você imagina assim, em nem todo mundo eu posso confiar da mesma forma. Eu até esperaria, às vezes acontecem situações a respeito das quais a gente diz assim, eu esperaria de qualquer um isso, menos de você. Porque há aqueles nos quais a gente deposita uma confiança maior. Então a gente muitas das vezes espera ser traído por qualquer um, menos pelos melhores amigos, pelos mais próximos, por aqueles em quem a gente investe mais. E os pais são os primeiros e os maiores exemplos para a vida dos filhos. E quando um pai marca a vida de um filho de uma forma negativa, esse é o maior prejuízo que um pai poderia causar para um filho. Esse é um dos maiores prejuízos emocionais para a vida de qualquer ser humano. Vai se impactar em todas as demais decisões para o resto da sua vida, enquanto essa situação não for tratada. Por isso que existem muitas pessoas aí desconfiadas que não conseguem acreditar em ninguém, né? Não conseguem acreditar, não conseguem viver mais uma relação de confiança por conta de que foram traídas um dia, né, por aqueles que deveriam ser os maiores modelos de confiança para si. E qual o problema de se ter uma ferida na alma, né? Foi mais uma pergunta que surgiu aqui pra gente. O problema de se ter uma ferida na alma é que a partir de que você é ferido, a sua alma é ferida, você passa a enxergar a vida a partir daquilo. Essa ferida passa a ser a lente através da qual você passa a enxergar tudo a partir dali. Você passa a enxergar toda a sua vida. Certo? Então, à medida que você é ferido na alma, ocorre que, de certa forma, você se fecha, você se tranca e uma pessoa ferida, ela passa a ferir outras pessoas. A verdade é essa. Então, assim, isso vai impactar, de certa forma, em cada relacionamento dali para frente. Você passa a achar que todo mundo tende a fazer com você, a te dar o mesmo tipo de resposta que aqueles que te feriram te deram. Então você não consegue confiar nas pessoas, você não consegue se relacionar bem com as pessoas, você não consegue ver o melhor das pessoas. Então, pessoas feridas na alma carregam dentro de si verdadeiras úlceras, né, que tornam-se como um verdadeiro peso. Imagina o que é uma pessoa que carrega dentro de si uma úlcera física mesmo, vamos dizer, uma pessoa que tem uma úlcera no estômago. Ela é uma pessoa que não consegue se alimentar direito, é uma pessoa que sente dores, que muitas das vezes necessita de medicamentos aqui e acolá, de doses regulares para poder viver, para poder passar, suportar aquele tipo de situação. E dentre tantas outras coisas, outros problemas que uma úlcera pode acarretar na vida de uma pessoa. E na alma não é diferente. Uma pessoa ferida na alma, com uma úlcera na alma, ela vai muitas das vezes exalar um mau cheiro quando ela fala. Isso de uma forma simbólica. Pode se tornar uma pessoa muito tóxica. Isso, ela pode se tornar uma pessoa tóxica. Aquela pessoa que as suas atitudes acabam atingindo outras, acaba ferindo outras, porque foi aquilo que ela recebeu, é aquilo que ela aprendeu, é o modelo que ela tem e é isso que ela reproduz. Assim, Júnior, é possível curar essas feridas? Elas têm cura porque as feridas expostas a gente está vendo ali, né? Tem como você colocar um remédio, né? Enfim, e as feridas da alma? Sim,
com certeza. A gente falar assim, gente, feridas na alma, na verdade, é uma forma um tanto poética, né, de a gente falar isso. Não é mais exatamente o linguajar usado na psicologia, mas sim há como curar. Já que a gente está usando essa linguagem poética, falar feridas na alma, então sim, há como curar as feridas na alma. Não é fácil, né, mas existe o tratamento. A psicologia está aqui para isso, né, para tratar esse tipo de situação. Mas, assim, o que é necessário, na verdade, para se curar uma ferida na alma? O primeiro passo seria reconhecer. O primeiro passo de tudo, para todo e qualquer problema que você precisa resolver, é você reconhecer que tem um problema. Então, se você tem uma ferida, o primeiro passo para alcançar a cura dessa ferida é reconhecer que a possui, que tem essa ferida. E à medida que você reconhece, você vai começar você vai tomar atitudes em prol de tratá-la, né? Em prol de tratar essa ferida. A terapia já é uma maneira de reconhecer, né, que você tem um problema, né, que você precisa de ajuda. Sim. Quando alguém procura terapia, ele já está demonstrando através dessa atitude que ele percebe que tem um problema, que ele percebe que tem uma ferida, né? Algo que precisa ser tratado. Então essas feridas são tratadas através da terapia, do trabalho executado pelo psicólogo, né? Mas assim, o que é necessário? É necessário reconhecer, né? É necessário buscar ajuda para isso, né? Se a pessoa não consegue fazer só, porque assim, na verdade você só consegue curar uma ferida na alma à medida que, reconhecendo-a, você volta à origem e ressignifica aquela situação. Você tem que descobrir onde foi que ela surgiu, o que te causou aquela ferida e ressignificar aquilo. Mas como é que você ressignifica uma ferida causada por alguém? Voltando àquele ponto, percebendo os motivos que levaram alguém a te ferir e perdoando aquela pessoa. À medida que você se abre para isso, que você tem condição de liberar esse perdão, aquela ferida ela cicatriza, aquela ferida ela se fecha. É lógico, não é um processo tão simples, nem sempre acontece assim de uma forma tão fácil. Há pessoas que levam muito tempo para isso, mas o caminho é esse. É primeiro de tudo reconhecer, depois querer a cura e se esforçar para consegui-la. É necessário buscar a origem dessa ferida e ressignificá-la. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Curte, compartilhe, deixe aí nos comentários alguma pergunta que vocês queiram fazer ou alguma dúvida. Não deixe de seguir nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @limaspsicologia. E até a próxima. Gente, foi um prazerzão falar mais um pouquinho desse assunto para vocês. A gente está sempre aqui buscando trazer, como está sendo dito, um assunto que seja do interesse do nosso público. A gente vai estar trazendo mais vídeos para tratar esse assunto. E, mais uma vez, foi muito bom estar trazendo esse conteúdo. Foi um prazerzão enorme. Fiquem com Deus e até a próxima.